No livro de 1 Reis, capítulo 17, fala sobre Elias. Elias indo, dirigido por Deus para um determinado lugar e o comando que Deus deu para ele foi: fica lá, que vai ter água no riacho, você vai beber e eu vou mandar os corvos levarem para você comida. Então observa só, e Elias fez isso. Isso nos mostra que aonde nós estamos, debaixo de um comando de Deus, até os pássaros, eles obedecem a Deus e nos trazem alimento. É um comando tremendo. Eu fico às vezes interessado, tudo que Deus fala para você, ele já sabe, do início ao fim. Eu comento sempre isso quando você está numa parada de 7 de setembro, você está embaixo, você só está vendo as pessoas que estão passando assim na parada. Mas quem está em cima, ele vê o início da parada e o final da parada. Então Deus, ele sempre vê o início e o final. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus deu um comando para Elias, que ele ia para lá e ele ia ser alimentado. Imagina só uma palavra que você ouvir de falar: vai para aquele lugar, determinado lugar, onde eu vou mandar que os pássaros tragam comida para vocês e você beba água do rio. Onde você vai acreditar, vai falar: meu Deus, como que o pássaro vai trazer comida para mim? Do mesmo jeito que caiu o maná do céu. O povo de Israel andando nos 40 anos, de dia uma fumaça cobria o sol e à noite uma bola de fogo. Pensa nisso, pensa como é que seria isso naturalmente falando, você à noite com frio, uma bola de fogo clareava e esquentava, e de dia uma nuvem acompanhava o povo 40 anos, fazendo coisas, cometendo pecados, muitos deles, mas a palavra de Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo para a sua palavra. Então, Elias esteve ali naquele período onde ele bebeu e os corvos e os pássaros, eles traziam alimento na boca para ele. Até que um dia a água do riacho secou. E a palavra de Deus diz assim para ele: sai daí, vai lá para aquela cidade onde eu já falei para uma pessoa que ela vai te alimentar. Olha só. E quando Elias chegou naquele lugar, ele entrou na casa de uma viúva e ele pediu para fazer um bolo. E a viúva disse: olha, a única coisa que eu tenho é essa farinha e esse óleo. Eu vou fazer esse pão, esse bolo, e depois nós vamos morrer. Olha só as coisas que Deus fez. Deus falou para um profeta que estava comendo, tendo comida pelos os passos, levando comida para ele, bebendo água de um riacho, sair de lá e foi para um lugar que aparentemente não tinha mais nada, não tinha mais farinha e não tinha mais azeite. Olha só como é que acontece. Eu falo: meu Deus, eu saí daquele lugar onde não tinha nada, estava escassez total. E eu chego numa casa onde eu posso ser bem tratado, e o senhor me manda, em vez de você mandar para uma casa onde tem abastança, onde é que tem comida sobrando, me manda para um lugar onde a pessoa já está próxima a morrer, pensando em sair para poder comer e morrer. E o que o profeta fez? Obedeceu. E aquela mulher colocou o azeite, e cada botija, aquela botinha de azeite que ela tinha na casa, aquela botija foi renovando, 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 renovando o azeite. E a farinha também não acabou. A presença de Deus, quando tem que vir na sua vida, quando existe uma palavra de Deus, não olha as circunstâncias, olha para Jesus, olha para Deus. Não olha as circunstâncias que estão em volta de você. Não adianta você olhar e você vai falar: não, eu vou sair daqui. E quando ele entrou naquela casa, a casa estava... Imagina, a mulher falou: eu estou preparando para fazer o último pão e a gente vai morrer de fome. Olha só, Deus uniu aquela
o útil ao agradável, desculpa eu falar assim, mas, eh, aquela pessoa que estava morrendo de fome, indo para uma casa onde vai se morrer de fome. Para quê? Para aquela situação de tratamento que Deus estava dando no profeta, fosse colocada em prática. Quando o profeta chegou naquela casa, que ele pediu que fizesse, e a mulher obedeceu, ela só disse que iria fazer e ia morrer, mas ela obedeceu, fez e serviu o profeta. E nunca mais faltou nada naquela casa. Então as bênçãos de Deus, elas estão seguidas, elas estão conectadas. Uma bênção conectada à outra. Se você é enviado para um determinado lugar para fazer alguma coisa, saiba que se Deus te enviou, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, cada uma das suas dificuldades. Não se preocupe. Vai vir comida do céu. Já aconteceu comigo. Quando eu estava no Rio de Janeiro começando uma obra, batiam gente na minha porta. Eu me abri a porta, não tinha ninguém, tinha comida lá na porta, cheio de compras. E eu corria para o outro lado para poder ver quem era e eu chegava na janela, dava para ver a porta de entrada e ninguém saía. Aí outra vez tinha leite, outra vez tinha dinheiro. Batiam na porta, a gente corria lá, chegava, tinha dinheiro. Eu não lembro mais se há muitos anos, se era real, se era cruzeiro, mas tinha dinheiro pra gente. Quando aconteceu outras vezes, nós estávamos trabalhando com uma família, uma senhora, eu não sei se eu já falei isso, uma moça que tinha sido largada pelo marido, e a gente estava abençoando ela, trabalhando com ela, com pouco dinheiro, e aí o pouco que tinha, a gente ainda distribuía com ela, dividia com ela. E esse dia a gasolina acabou, o álcool do carro acabou, e eu não tinha, tinha que ter dinheiro de qualquer forma. Eu cheguei foi tão tremendo que eu parei o carro, fui lá na casa dela com Rosali, pegamos ela e fomos lá pro Banco 24 Horas, lá no Rio. E quando eu passei o cartão, eu orei, porque não tinha de onde tirar. E não tinha dinheiro lá também. Mas nós sentimos uma palavra de fazer isso. Passei o cartão e tinha 500 alguma coisa lá, 500 reais, 500 cruzeiros, sei lá o que era. E esse dinheiro não estava lá. E eu fiz questão que ela e Rosali visse para testemunhar o poder de Deus sobre a nossa vida. Então não se espante quando Deus mandar você fazer uma coisa. Não olhe as circunstâncias. Você vai falar, não, eu não posso fazer isso. Eu não dou conta de fazer, eu não consigo fazer. Não diga isso. Simplesmente diga, obrigado, Jesus, eu vou fazer. Por mais que eu esteja olhando as circunstâncias, está assim, mas eu vou fazer. Debaixo da sua palavra, Pedro andou sobre as águas, debaixo do comando da palavra de Jesus. Venha. E Pedro andou sobre as águas. Muitas histórias, muitos casos que nós temos na Bíblia, os comandos eram esse. Como pode acontecer algo se você não tem? Como pode sair algo de algum lugar que não tem para dar? Como você pode dividir? E muitas vezes acontecia, nós estávamos começando um trabalho, não tínhamos dinheiro, e tinha um pastor amigo nosso passando por uma dificuldade muito grande, o dinheiro que entrava de oferta lá nessa igreja, a gente não pagava a igreja, a gente tinha a oferta da igreja, e toda a oferta que tinha, a gente conseguia acertar, dava o pastor, e sempre aparecia alguém querendo ou precisando de alguma coisa, sempre aparecia alguém. Aí a gente dividia, a gente fazia compras, dividia e sempre vinha mais. Então não adianta, não tem fim a bênção de Deus. Por mais que esteja a situação olhando e fala assim, agora acabou. Não, ainda tem mais. Quando você vê, diz que acabou, aí você vai lembrar sobre essa viúva, sobre Elias, que quando não tinha mais onde correr, a bênção continuou jorrando. Isso é o nosso Deus. O milagre de Deus, ele acontecia naquela época e acontece hoje. Acontece na sua vida, na minha vida. Amém? Deus abençoe a todos.